cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade. Olá, meus irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar a Deus, para adorar a Ele, para nos alimentarmos mais da palavra dEle. Glórias a Deus por esse dia. Nesse momento, você que nos assiste, está na sua casa, que você possa fazer desse momento um momento literalmente de culto ao Senhor. Você que está aí no seu lar, no seu sofá, enfim, de uma maneira tão diferente, tão informal, diferente dos momentos de culto que estávamos tão acostumados a fazer dentro do templo, que você na sua casa possa aproveitar esse momento para cultuar a Deus, mesmo que dessa forma tão diferente, que você possa se conectar, levar os seus pensamentos a Deus nesse momento, levar o seu coração a Deus nesse momento, para que juntos, apesar da distância, mas conectados aqui, através dessa ferramenta, através do YouTube, para que juntos possamos louvar a Deus e adorar a Deus. Seja bem-vindo a esse momento, fique à vontade, pois estamos aqui não só na presença, diante de uma televisão ou de um celular, mas estamos na presença do Rei dos Reis, do nosso Senhor, que é onipresente. Ele está em todo lugar, não importa o templo, as paredes, porque Ele está onde nós estivermos, porque nós somos a habitação do Seu Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor. Mas antes disso, gostaria de fazer uma breve leitura bíblica, que está em Mateus 11, dos versículos 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse momento em que Jesus dava essas palavras, o contexto aqui era de uma situação onde o ensinamento da religião estava sendo dado a respeito de Deus, né? Estava sendo dado de uma maneira muito pesada, de uma maneira até um pouco deturpada diante daquilo que realmente era a vontade de Deus. E por isso Jesus traz essa advertência, traz essa mensagem e fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O que isso quer dizer? Jesus ele estava apresentando e falando: pessoas, né, nesse momento, sigam a mim. Eu tenho um fardo que é leve. Eu tenho boas novas, eu tenho uma nova notícia, uma nova oportunidade para que todos nós possamos estar ligados em Deus, mas de uma maneira leve.
Era mais ou menos isso que Jesus estava falando para esse povo. Ele fala: aprendam de mim. O que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Hoje, talvez não seja esse contexto religioso que a palavra de Deus relata naquela época, mas talvez hoje estejamos envolvidos, cansados, sobrecarregados de tantas notícias ruins que abalam nosso coração, que abalam nossa mente. Enquanto isso, Jesus ele fala para cada um de nós nesse momento: venham até mim, aprendam comigo, porque eu tenho algo mais leve para vocês, tenho como proporcionar através dos meus ensinamentos, através daquilo que eu ofereço para vocês, uma vida mais leve. Esse é o nosso Deus. Ele tem uma nova vida para nós. Ele tem palavras de descanso, palavras de esperança, tem palavras de vida e tem o seu poder que opera ilimitadamente, sem barreiras, sem restrição. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Então você que está em casa nesse momento, assistindo, cultuando ao Senhor, se lance na presença do Senhor, busque a Ele nesse momento, esqueça todas as preocupações, tudo aquilo que te aflige, que te traz preocupação, e se achegue à presença de Deus, em que você encontre descanso na presença dEle, que você possa confiar nesse Deus tão maravilhoso, tão poderoso que nós servimos, que nós adoramos, que hoje nós conhecemos. Então, com muita alegria, quero convidar você, mesmo na sua casa, a louvarmos a Deus. Mas antes disso, gostaria de orar. Você aí no seu lugar, você feche seus olhos nesse momento. Os irmãos aqui, vamos fechar os nossos olhos. E você que está na sua casa nesse momento, aproveite e abrace a pessoa que está do seu lado, dê as mãos a ela, principalmente nesse período onde a gente está meio que impedido de tocar nas pessoas. Então você que está na sua casa, com seu cônjuge, com a sua família, enfim, abrace, segure, pegue nas mãos nesse momento e vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos e queremos entrar na sua presença. Queremos mais uma vez oferecer ao Pai a nossa oferta de adoração, doando o nosso tempo, doando esse momento que dedicamos a Ti, para louvarmos a Ti, para adorarmos a Ti através das canções, para dedicarmos um tempo para ouvir a Sua palavra, para aprender mais de Ti. Que nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, tocar em nossas vidas e fazer a Tua vontade. E quanto a nós aqui, Pai, o Senhor nos usa segundo o Teu querer, que cada música cantada, que cada acorde tocado, que seja guiado, orientado, dirigido pelo Teu Espírito Santo, que tudo ocorra, que tudo aconteça neste culto conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Diga para o Senhor aí na sua casa: Senhor, é bem-vindo aqui na minha casa. Senhor, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio, e que tudo aconteça hoje conforme o Seu querer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos começar cantando Solte o Cabo da Nau. Meus irmãos, solte aquilo que tem sido seu apoio natural nesta terra e confie no Senhor. Aleluia. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele
pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder do teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Pois com Ele seguro serás. Glória a Deus. Nele nós podemos confiar, porque nele, somente nele, nós estamos seguros. Aleluia. Que os nossos sonhos estejam depositados, alicerçados no Senhor. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. não desista, não pare de crer.
seus olhos e ver. Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Que você receba essa unção. Que você receba o Espírito Santo aí onde você está. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, não há barreiras que possam impedir o agir de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E quando buscamos mais do Espírito Santo, quando buscamos mais do reino de Deus, buscamos viver mais conforme o reino de Deus, somos preenchidos pelo Espírito Santo. E à medida que somos mais preenchidos pelo Espírito Santo, a nossa vida ela começa a transbordar mais da vontade de Deus. Que as nossas conquistas, que a cura seja na alma ou no corpo físico, que seja dado pelo Espírito Santo. Que a nossa busca por Deus não seja simplesmente por aquilo que nós podemos alcançar ou conquistar. É natural sim que nós esperamos às vezes alguns milagres de Deus. É natural sim que a gente espere respostas de Deus. Mas que a nossa confiança esteja em Deus, não naquilo que a gente espera. Que a nossa busca por Deus esteja nele e não pelo que ele pode fazer. Então que nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que essas coisas, as demais coisas sim, sejam acrescentadas conforme a vontade dele. Então receba o Espírito Santo, para que aí sim, conforme a vontade de Deus, a unção da cura, a unção da multiplicação seja acrescentada conforme a vontade dele, e não conforme a nossa ansiedade, nosso desejo do nosso coração. Aleluia. Creia que o Senhor tem controle de tudo na sua vida, que Ele sabe de tudo que você necessita, e por isso Ele é esse Deus tão maravilhoso que merece toda a nossa adoração. Ele é o único Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há nada nesse mundo que possa substituir o nosso Deus. Não há dinheiro, não há salário bom que substitua o poder de Deus na nossa vida. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem provê, é Ele quem abre portas, é Ele quem fecha portas. Mas tudo isso acontece porque Ele sabe o melhor na nossa vida. Por isso, Ele é digno de toda nossa adoração em todo o tempo. Aleluia. Por isso vamos louvar a Deus, dizendo que Ele é o único, digno de receber a honra e a glória. Aleluia. Glória a Deus. A
Muito obrigado por esse momento que nós separamos para adorar a Ti. Esse momento que é muito mais do que canções, do que palavras, mas nós estamos rendendo louvores a um Deus que é vivo, a um Deus que está acima de todas as coisas, a um Deus que tem um nome que está acima de todo nome. Esse é o nosso Deus e temos prazer em Te adorar, temos prazer em louvar a Ti, por isso estamos aqui. Seja nos lares, seja aqui, por isso estamos aqui, por isso dedicamos nossa vida a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é digno e sempre será digno de toda a nossa adoração. Aleluia, receba esses louvores, Pai, como uma oferta agradável, como um aroma suave a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, após esse momento de louvor e adoração, esse momento de canções, os irmãos serão direcionados para a nossa sala de aula. Como temos feito aos domingos pela manhã, temos tido o estudo da escola bíblica e nesse momento vocês irão ter o estudo da lição número 2 da revista que nós temos como base dos nossos estudos, que fala sobre relacionamentos perigosos. Esse é o tópico da lição de hoje que você irá acompanhar. Mas eu quero aproveitar também para lembrar do encontro dos jovens, que será logo mais às 5 horas da tarde. Possivelmente o link estará na descrição desse vídeo. Aguarde até lá, você que é jovem ou tem um jovem em casa, faça esse lembrete a ele, para que juntos possamos ter esse momento, mesmo que de uma forma virtual, através do Google Meet, que possamos ter esse momento de comunhão, mesmo que através de uma telinha no celular ou no computador, mas que possamos estar de alguma forma juntos, unidos, trocando uma ideia, batendo um papo por um assunto que é interessante. Confira mais tarde. Então, nesse momento, já está dado o recado. E agora, nesse momento, os irmãos terão a oportunidade de adentrar na sala de aula virtual da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos, tenham todas uma manhã agradável na presença de Deus e que possamos desfrutar mais um pouco nessa manhã desse ensinamento bíblico que teremos logo a seguir. Que Deus abençoe a todos.
Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica. Na lição passada, o irmão Vinícius falou sobre uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Foi a lição número 1. E ele nos deu uma ideia do que nós vamos estudar nesse trimestre. Na lição de hoje, a lição número 2, nós vamos estudar sobre o primeiro mandamento. Mas antes disso, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos muito alegres por estarmos aqui mais uma vez para falar da Tua Palavra, para estudarmos, Senhor Deus, aquilo que Tens preparado, que Tens separado para nós nesse domingo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos estar prontos para receber esses ensinamentos e colocá-los em prática em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Bom, o título da lição de hoje é Relacionamento Perigoso. E como nós já dissemos, está baseado no primeiro mandamento dos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés para o povo. E o texto em que está baseada a lição é o capítulo 20 de Êxodo, os versículos de 1 a 3. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Bom, o título da lição é Relacionamento Perigoso. E esse título nos leva a pensar: que relacionamento perigoso é esse? Bom, a lição vai responder a essa pergunta. E ela começa falando do filho pródigo. É uma história bastante conhecida, mas ela começa falando da sua insatisfação com o relacionamento que ele tinha em casa, o relacionamento familiar, dos seus amigos. E ele tinha o desejo de ter outros relacionamentos novos, relacionamentos diferentes daqueles que ele tinha ali. E ele foi pedir ao pai a sua parte na herança, uma parte que nem era devida ainda, tá? Mas eu imagino que essa conversa não tenha sido uma conversa aí de alguns minutos, mas uma conversa que foi demorada. Naturalmente o pai tentou fazer com que ele desistisse dessa intenção de sair de casa, de deixar a sua casa. Ele deve ter insistido nisso, deve ter conversado, tentando convencer o seu filho, mas ele não conseguiu. O filho realmente insistia porque ele desejava muito sair de casa e de ter outros relacionamentos. E realmente ele saiu, tá? Nós temos muita facilidade de estar apontando o erro dos outros, né? E eu tenho certeza que nós, em algum momento, já fizemos isso com relação ao filho pródigo. Poxa, como é que o filho vai pedir uma herança que nem era dele ainda? O pai não tinha morrido ainda. Como é que ele vai querer sair de casa assim, desse jeito, gastar essa fortuna que ele tinha? Como é que ele fez isso? Mas nós vemos isso acontecendo nos dias atuais. Nos dias de hoje, nós vemos jovens, adolescentes, com essa mesma insatisfação. Especialmente em cidades pequenas, nós vemos isso acontecer muito. Os jovens, eles ficam desejando aqueles shopping centers bonitos, grandes, ficam desejando facilidades para a diversão, eles ficam desejando outras coisas que as cidades pequenas não têm. Eles ficam desejando essas coisas todas que a televisão mostra, né, muito bonitas, e muitas vezes eles saem de casa por causa disso. Muitas vezes, é bem verdade, vão em procura de empregos, porque nas cidades pequenas as opções também não são muitas, né? Vão à procura de um emprego melhor, mas saem de casa.
né? E eles saem e muitas vezes não conseguem voltar. Se meu pai fosse vivo, ele diria que é preciso deixar que eles quebrem a cara, né, entre aspas, eles quebrem a cara para aprender. Muitas vezes, né, eles vão aprender sozinhos. O filho pródigo aprendeu. Ele aprendeu sozinho. Mas qual foi o preço que ele pagou? Ele pagou um alto preço, né? Por isso, ele voltou. Ele conseguiu voltar, conseguiu retornar à sua casa. Mas e aqueles que não conseguem retornar? O primeiro tópico, ele tem o título Relacionamento com Deus e deuses, deuses minúsculo, né? Deuses na Bíblia. Esse é o título do primeiro tópico, do primeiro ponto. E a intenção na Bíblia é bem clara, de mostrar que existe somente um Deus. Só existe um Deus. Essa intenção é clara de uma capa até a outra da Bíblia. A Bíblia sempre está mostrando que só existe um Deus. É claro que no tempo de Jesus, nos tempos antigos, existiam muitos deuses. Existiam muitos. São tantos que a gente nem consegue lembrar de todos eles, porque eram muitos. Tá? Ainda hoje existem muitos deuses. Mas a Bíblia cita outros deuses. Cita outros deuses. Nós vamos ver, o primeiro deles está lá em 1 Samuel 5, de 1 a 12, e nós conhecemos bastante aquela história. Né? Nós vamos ver aqui o primeiro deus que nós vamos estudar, que é Dagon. A história, né, do sacerdote Eli, dos seus filhos, Hofni e Finéias, né, como eles estavam afrontando a Deus e Eli não fez nada. Ele estava os dois estavam levando o povo a pecar. E por isso eles foram derrotados. Eles saíram numa batalha contra os filisteus e foram derrotados a primeira vez. E aí se lembraram que podiam levar a arca para lá, porque representava a presença de Deus entre eles. E eles fizeram isso, mandaram buscar a arca. Quando a arca chegou no acampamento dos israelitas, houve uma festa muito grande, que eles fizeram tanto barulho que os filisteus ouviram e ficaram com medo. Mas mesmo assim, eles foram derrotados novamente. E a arca do tesouro foi levada. Hofni e Finéias morreram ali. Eli, quando soube, morreu também. Uma das noras que estava para dar à luz, deu à luz, né, sabendo daquela notícia, e morreu também. Olha quanta tragédia. Mas por quê? Porque o povo estava pecando, estava em pecado. Quem tinha levado a isso foram Hofni e Finéias. E a Bíblia, né, repreende a Eli, porque Eli não repreendeu os filhos. Deixou que eles cometessem tantos pecados e levassem o povo também a pecar. Mas aí, o que aconteceu? Os filisteus levaram a arca e colocaram lá na câmara onde estava a estátua de Dagon. E no dia seguinte, o que aconteceu? A estátua de Dagon estava caída. Eles levantaram a estátua, colocaram no lugar e foram lá de madrugada no dia seguinte. O que tinha acontecido? A estátua estava caída novamente, só que estava com a cabeça e as mãos cortadas, separadas do corpo da estátua. E aí os filisteus temeram, porque viram que o Deus, entre aspas, né, o Deus deles,
era muito menor, não se comparava com o Deus que estava ali representado pela arca. O Deus deles caiu uma vez, caiu duas vezes, foi destruído ali, simplesmente pela presença da arca, na presença de Deus. Eles testemunharam isso e ficaram com medo. Ficaram com tanto medo que depois de algum tempo eles mandaram a arca de volta, porque não queriam enfrentar esse Deus. Né? Então, esse Deus ele é até representado aqui como tendo uma cauda de peixe. Alguns historiadores dizem que provavelmente não era essa a forma, mas nós temos, as imagens que nós temos de Dagon, mostram essa estátua com metade do corpo de peixe. Tá? Bom, o segundo era Moloque. Moloque era deus dos amorreus. E nós vamos encontrar, né, a referência a Moloque em alguns textos da Bíblia, mas Levítico 18, 21 e o capítulo 20, o verso 2, falam a respeito de Moloque, Deus falando que qualquer um que entregasse seu filho para ser sacrificado, e essa era uma característica de Moloque, qualquer um que entregasse seu filho para ser sacrificado seria morto. Depois, mais tarde, a gente vai falar de um outro trecho que fala de Moloque também. Mas qual foi a advertência que Deus deu antes de o povo sair do Egito, né? Durante o trajeto, antes do povo chegar a Canaã? Que eles não deveriam se casar ou dar as filhas em casamento com pessoas daqueles povos que estavam em volta. Por quê? Porque, novamente, a gente vai falar, só existe um Deus. Deus estava temendo que eles, né, acabassem se misturando e absorvendo aquelas coisas, né, aqueles costumes que o povo tinha, aqueles povos em redor tinham. Então, uma das ordens era que onde eles estivessem ocupando, conquistando, eles deveriam exterminar todo o povo, todo mundo, né? Para evitar que essas coisas que ele não agradava, né, eram abomináveis para ele, para que isso não se espalhasse entre o povo. Isso não foi feito e trouxe muita coisa ruim para o povo durante, né, todo esse tempo. Mas uma das características de Moloque é que o culto a Moloque ele fazia com que crianças fossem sacrificadas, eram queimadas vivas. Nessa figura a gente vai ver, né, uma criança sendo colocada nos braços de Moloque e tinha fogo embaixo, ela era queimada viva. E isso era abominável. Mas nós vamos ver que Salomão, os irmãos lembram quantas esposas Salomão tinha? Quantas esposas, quantas concubinas, e muitas delas eram desses povos que estavam ao redor. E ele, já com uma certa idade, permitiu que essas mulheres trouxessem esses cultos. E ele mesmo mandou construir templos para esses deuses. Moloque era um deles. E por isso, a Bíblia diz que o reino seria dividido, o que aconteceu, né, depois que Salomão morreu, o reino seria dividido em norte e sul,
E o povo seria conquistado, seria derrotado várias vezes. Isso foi consequência do pecado de Salomão. Porque, vou repetir, a Bíblia fala que só existe um Deus. E Deus, quando colocou esse mandamento para nós, ele tinha uma preocupação muito grande com a nossa integridade. Ele tinha uma preocupação muito grande com esses relacionamentos perigosos que nós poderíamos ter. Por isso, ele coloca logo como primeiro mandamento. Depois, ele coloca os outros mandamentos, mas este é o primeiro, porque ele coloca que ele requer exclusividade. Mas por quê? Porque ele sabe que se nós tivéssemos outros relacionamentos, nós acabaríamos tendo muitos problemas. Nós temos também uma outra deusa, Astarote. Ela era a deusa dos sidônios, ou fenícios, né? São o mesmo povo, eles preferiam ser chamados de sidônios. Tá? Mas eles viviam na região que hoje é o Líbano, naquela região ali, que hoje é ocupada, né, pelo Líbano. E nós vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 13. Existem outras referências, né, mas eu estou citando essa. E ela aparece muitas vezes, como nessa imagem que nós temos, ela aparece muitas vezes ao lado de Baal, porque ela era considerada consorte, esposa de Baal. Ela aparece muitas vezes aí. E o que havia de errado no seu culto? Muita coisa, né? Adivinhações que Deus, né, já abominava, já condenava, prostituição. Os sacerdotes e sacerdotisas, né, praticavam, né, essa prostituição cultual. Nos cultos, eles tinham essas orgias. E isso era abominável. Ela era chamada de deusa do amor, deusa da guerra, mas as instruções que Deus havia dado, de que quando houvesse a dominação de Canaã, fosse uma dominação completa. Mas acabou não sendo. Né? O povo, em vários momentos, o povo não seguiu essas regras que Deus havia colocado. E o que aconteceu? Astarote estava também entre esses falsos deuses que estavam presentes na vida do povo. E durante muito tempo, ela trouxe pecado, tormento, as derrotas que o povo sofreu. Por quê? Porque estavam seguindo a esses outros deuses. Mais na frente, nós vamos falar sobre um outro Deus, mas isso é para o ponto seguinte. Mas em Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, Deus chama Abrão, não era Abraão ainda. Deus chama Abrão e diz que seria o seu Deus, que estaria sempre com ele. E ainda fala, sê tu uma bênção. E também fala em outra frase, farei de ti uma grande nação. Entre outras promessas que Deus fez a ele. No versículo que nós lemos logo no início da lição, o Êxodo 20, verso 2, Deus lembra que tinha tirado o povo do Egito com mão forte. Tinha tirado o povo da escravidão. Mas ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Então, mais uma vez, ele está dizendo que ele é o único Deus. E Deus exige de nós essa exclusividade. É a tônica do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Pode até parecer um pouco de arrogância de Deus, né?
Mas seria arrogância se ele estivesse querendo para si alguma coisa que já não fosse dele. Nós somos. Seria arrogância se ele estivesse dizendo, prometendo alguma coisa que ele não pudesse cumprir. Mas ele cumpre. Não é? Lá em 1 Reis 8, o verso 56, ele fala disso, né? De que ele não deixou cair por terra nenhuma das suas palavras, das suas promessas, né? Isso é Salomão falando, mas nenhuma das promessas que ele fez, ele deixou de cumprir. Então, ele não é arrogante, pelo contrário, mas ele não poderia ser humilde, e aí eu digo, mais humilde do que ele já é. Ele não se relaciona conosco, que estamos muito abaixo dele, ele não tem esse relacionamento conosco, ele não se importa conosco, ele não mandou seu filho para morrer por nós, e nós comemoramos a ressurreição dele, né, no domingo passado. Então, como é que ele seria mais humilde que isso? É claro que ele é Deus, ele é todo poderoso, ele está muito acima de nós. Mas ainda assim, eu entendo que essas coisas são uma mostra dessa humildade que ele tem também. Né? Mas a revista fala que o autor, né, cita, para falar disso, né, dessa falsa humildade que muitas pessoas têm, ele cita o jogador Cristiano Ronaldo, que ele teria dito algumas frases, né, com essa humildade falsa. Mas nós podemos pensar assim, pensar em Cristiano Ronaldo lá, né, distante de nós podemos pensar aqui ao nosso redor. Quantas vezes nós vemos isso nas nossas igrejas, né? As pessoas, como aqueles fariseus, né? Aquele fariseu da oração que Jesus condenou. Então, nós temos que pensar que esse relacionamento com Deus vai nos trazer coisas boas. Ao passo que o relacionamento com esses deuses vai nos trazer danos terríveis. Coisas terríveis acontecerão se nós estivermos nos relacionando com esses outros deuses. Deixarmos esse relacionamento saudável que nós temos com Deus e procurar outros relacionamentos. Deus requer prioridade de nós nesse relacionamento. Então, não coloquemos nada, né, na frente do nosso Deus como uma prioridade maior do que a do nosso Deus. O segundo ponto fala de relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Eu falei no plural, deuses minúsculo, né? Relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Como eu já falei, naquele tempo, né, do povo, no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, existiam muitos deuses, muitos. Talvez hoje a gente tenha um pouco menos, eu não tenho condição de estar falando com profundidade a respeito, mas o cristianismo acabou com muitos deuses, né, com culto a muitos deuses por aí. Mas a gente ainda tem muitos desses deuses, especialmente lá no Oriente Médio, entre os nossos índios, a gente tem muitos outros deuses sendo cultuados hoje. Mas, além desses outros deuses, a modernidade trouxe outros para nós. Trouxe outros, né? O apóstolo Paulo, ele fala do amor ao dinheiro. Ele fala de mamon, tá? Que é o amor ao dinheiro. Jesus também fala disso. Em algumas versões, se coloca riquezas, mas em outras existe essa palavra, mamon. Né? E aí a gente tem aqui uma
uma imagem também mostrando essas riquezas. O amor ao dinheiro, você colocar esse dinheiro como uma prioridade maior que o nosso Deus, isso é idolatria. E é condenado lá no Sermão do Monte. Mateus 6, verso 24, Jesus fala disso, que a gente não pode estar servindo a dois senhores. Porque a gente sempre vai dar prioridade a um em relação ao outro. Então não dá para servir a dois senhores, ou um ou o outro. Hoje, nós temos visto muitas barbaridades sendo cometidas para conseguir um lucro fácil, para conseguir mais dinheiro. A gente tem visto muita coisa horrível acontecendo. A vida humana, a saúde, ela tem sido tão desrespeitada nos dias atuais que a gente fica pensando que Jesus está próximo. Mas os irmãos lembram, logo no início da pandemia, quando se falou que o álcool em gel era uma das medidas para evitar a contaminação, o que aconteceu? Essas pessoas que querem um lucro fácil começaram a vender álcool em gel falsificado. Imaginem só, eu vou vender um álcool para uma pessoa e eu sei que esse álcool não vai ter função nenhuma. Que esse álcool, a pessoa vai pensar estar protegida e não vai estar. Isso é muito difícil de entender. Mas depois nós vimos equipamentos. De UTI, respiradores e outros sendo superfaturados. Isso é uma outra coisa. Muita gente levando vantagem, se é que a gente pode falar assim, levando vantagem com o problema dos outros. Com essa triste doença que tem chegado muito próxima de nós nesses últimos dias, mas as pessoas estavam querendo lucro, um lucro indevido por causa disso. E mais recentemente, nós temos visto pessoas furando a fila de vacinação. Mas quem é que fura a fila? Quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro. E eu não duvido de que às escondidas aí, muitas dessas pessoas que têm muito dinheiro estejam comprando vacina para serem vacinados, passando na frente dos outros. Tá? Isso tem acontecido muito, mas isto é o que nós temos nos últimos dias, né? Tem acontecido aí nos últimos dias. O terceiro ponto fala de oferta dos deuses nos dias atuais. Só que nós vamos falar de um episódio que aconteceu lá naquela época. Depois a gente vai falar dos dias atuais. Os irmãos conhecem a história de Daniel e seus amigos, seus 3 amigos. Né? Quando eles chegaram lá, eles recusaram comer dos manjares, daquelas comidas do rei. O rei Nabucodonosor mandou que todos fossem tratados com a melhor comida que eles tinham. Mas eles recusaram. E pediram água, legumes, e recusaram estar sendo alimentados, participando daquilo. Eu imagino que tenham sido levados muitos outros jovens, não apenas esses 4, mas os outros jovens, né, aceitaram participar daquelas iguarias. Mas Daniel e seus amigos não aceitaram, recusaram aquelas ofertas. E nós? Quantas ofertas de falsos deuses nós temos recusado nos dias de hoje? Nós temos feito isso realmente? Temos recusado essas ofertas?
Daniel e seus amigos recusaram e não tiveram problema com isso. Por quê? Porque em seu coração não havia lugar para mais nada a não ser Deus, o verdadeiro Deus. Até Jesus recebeu ofertas dessa lá no deserto, depois de um jejum de 40 dias. Satanás, por 3 vezes, ofereceu a Jesus, né, um caminho que não tinha cruz, que não tinha sofrimento, mas ele recusou, por amor de nós. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Né? Mas não basta dizer não para as propostas, não. Muitos têm feito isso nos dias de hoje. Dizem não para essas propostas, né? É certo, é o correto, dizem não para essas propostas. Mas param por aí. Quantas pessoas que são pessoas, né, corretas, não fumam, não bebem, pagam seus impostos, pagam suas contas, né, são pessoas boas. Aí eles estão dizendo não para todas essas propostas desses outros deuses. Mas não dizem sim para Deus. Então, eles só fazem parte do primeiro mandamento. Eles não estão dizendo sim para Deus. O primeiro mandamento, né, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Que ele está ali. Então, diante dele, na frente dele, não podem existir outros deuses, mas ele diz que ele já está ali. Quando eu não tenho outros deuses, mas também não digo sim para o nosso Deus, não adianta nada o que eu tenho feito. Essa parte de não ter outros deuses, mas se eu não tenho a Deus também, não adianta nada. É um erro muito grande, né? Se eu tenho a Deus, eu não vou ter outros deuses diante dele. Eu estou cumprindo o primeiro mandamento integralmente. Mas se eu não faço isso, se eu não tenho a Deus, que é a parte mais importante, tá certo, eu não faço nada de errado. Mas se eu não tenho a Deus... Lembram daquele jovem rico que foi procurar Jesus? O que ele disse? Eu já faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus diz a ele: olha, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e depois me segue. Quer dizer sim para Deus, era o que ele estava falando. Mas aí ele se entristeceu e foi embora. Esse é um daqueles que estão fazendo tudo certinho, mas não estão dizendo sim para Deus. E isso, né, não tem valor nenhum. Talvez nós pudéssemos entender o primeiro mandamento assim. Se a gente fosse fazer uma tradução daquele texto, né, talvez a Bíblia, na linguagem de hoje, já fale alguma coisa assim. Né? Mas ele pode dizer: olha, vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. Então, vocês não podem ter outros deuses. Mas seria uma tradução para os dias de hoje. Vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. Então, vocês não podem ter outros deuses diante de mim, porque vocês já têm a mim. Então, não podem ter outros deuses. Para pensar e agir. Nós precisamos observar que esse é o primeiro mandamento. Como eu falei, tem muita gente que cumpre parcialmente esse primeiro mandamento. E os outros, se eu não cumprir o primeiro,
os outros seriam apenas bons conselhos, como diz o comentarista. Seriam apenas bons conselhos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Os outros seriam apenas bons conselhos, se eu não cumprir o primeiro mandamento. Se eu fizer todo o resto sem fazer o que diz o primeiro mandamento, é um erro muito grande. Eu posso cumprir 9, mas se eu não cumpro o primeiro, não adianta de nada. Então eu preciso colocar o verdadeiro Deus na frente de tudo. Todo o resto perde valor se eu não colocar Deus lá em primeiro lugar. O resto tudo perde valor. Eu gostaria de falar mais alguma coisa para vocês. Se a gente estivesse vendo um filme, isso seria os pós-créditos. Para os irmãos pensarem. Foi colocado lá no grupo a revista. Eu acho que todo mundo tem acesso a essa revista. Se não tiverem, entre em contato comigo, a gente vai tentar resolver o problema. Bom, porque todos têm que estudar as lições. Todos devem estudar. E aí, lá também tem, além de nós estarmos fazendo a leitura da Bíblia em um ano, lá nós temos as leituras diárias relacionadas com a lição. E eu acho que todo mundo precisa também fazer essas leituras diárias. Tá? E aí, se os irmãos abrirem, conhecerem a sua revista, abrirem é modo de falar, tá? Porque vai estar em PDF, né? Mas vai estar no celular. Mas se os irmãos forem olhando a revista, conheçam a revista, conheçam o redator, conheçam o diretor executivo da convenção, conheçam o autor das lições, para que a gente possa aproveitar melhor. Então a gente vai estudar os 10 mandamentos? Não, não vamos estudar os 10 mandamentos apenas. Por quê? Porque a lição 2 fala do primeiro mandamento. E aí a lição 11 vai falar do 10º mandamento. Aí eu falo, puxa vida, mas então tem a lição 12 e 13. Ah, mas Jesus também falou de 2 mandamentos, não falou? E aí nós vamos estudar esses 2 na lição 12 e na lição 13. Então, baixem a revista, estudem, porque nós vamos nos encontrar outras vezes aqui para falar a respeito dessas lições. Bom, como eu falei, se alguém tiver dificuldade, liga para a gente, fale com a gente, que a gente tenta ajudar, tenta resolver o problema. Então, mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana cheia de vitórias.